Certo, aí tá conseguindo me ver? Estamos te vendo, sim, tá ótima a imagem. Perfeito, então só vou ajustar aqui o compartilhamento. Primeiro eu quero saudar todos, professora Adam, que fez uma fala, Ana Angélica, professora Mônica e professor José Luiz. Quero agradecer muito o convite para fazer essa conversa importante, necessária, e saudar todos os alunos, os estudantes que estão chegando em mais um momento de aprendizado, para a gente tentar entender o que está acontecendo e retomar as atividades. Ana, por favor, só me sinaliza se tiver algum problema, porque a gente ainda está, não sou como vocês que são jovenzinhos, que são nativos digitais, então eu estou ainda me adaptando às tecnologias. Então, se tiver algum problema... Aviso sim, André, mas fique tranquilo, estamos todos aprendendo, inclusive é importante, né, destacar que é um desafio para nós organizar um momento como esse, porque ainda estamos nos familiarizando, né, com todas essas plataformas, esses novos recursos, mas vamos em frente. Deixa eu retomar aqui que eu comecei... Bom, o convite que me foi feito, está um pouquinho parado aqui, eu vou ver se volta, foi para falar um pouquinho, né, dessa minha inserção no espaço prisional. Então, eu queria começar dizendo que, ao contrário do que pode parecer, eu não gosto de prisão, eu sou de uma organização política que luta contra as prisões, mas tenho a compreensão de que, assim como outros profissionais, tem necessidades, né, que a gente se encaixa, e a atenção dentro do espaço prisional é uma delas. Deixa eu voltar aqui. Ponto. Eu queria, primeiro, então, localizar. Eu sei que eu tenho 15 minutos, vou tentar ser breve para a gente privilegiar a conversa. A gente está falando, quando a gente fala do sistema prisional, tem um professor, um médico legista de Brasília, que ele costuma dizer o seguinte: quando a gente fala de prisão, qualquer número que a gente fale no Brasil e no mundo, a gente não está falando a verdade. Porque o sistema prisional, ele é um dos espaços, eu acho que mais interessantes para a gente medir o compromisso do Estado em cumprir as leis. Eu acho que é um dos espaços mais importantes para a gente entender, porque as pessoas estão ali custodiadas pelo Estado, elas estão privadas do seu direito de ir e vir, e é ali que elas estão cumprindo pena. Então, elas devem ter todas as suas necessidades atendidas pelo Estado. O debate aqui não é se são inocentes ou não, até porque as pessoas que estão condenadas, elas já passaram por um processo de julgamento, então, o que a gente vai discutir aqui é um dos seus direitos, que é o direito que está garantido por lei, o direito à saúde. E aí, para fazer o link com a questão, com a situação, né, como que a gente está enfrentando isso. Então, a gente está falando de uma população, é importante dizer do que a gente está falando, de quem está falando, e por que e para quem a gente está falando. O programa do sistema prisional no Brasil são unidades superlotadas, existe um déficit de vagas de aproximadamente 350 mil vagas, aproximadamente, e a gente tem duas fontes interessantes que nos trazem os números do sistema prisional no Brasil. Uma delas é o Conselho Nacional de Justiça, que é um conselho que junta dados de todos os tribunais de justiça dos estados do Brasil para poder consolidar os números, e a gente tem um censo que é feito 2 vezes por ano pelo Ministério da Justiça. E aí, esses dados já destoam um pouquinho, mas, de uma maneira geral, existe um outro censo mundial que ele é feito, que é para a Escola de Direito da Universidade de Londres, e que traz esses dados aí. O Brasil ocuparia aproximadamente o 3º lugar em termos de população prisional no mundo, atrás dos Estados Unidos e da China, com a maior parte de homens, 93%, e tem tido um crescimento aí de 120% nos últimos 10 anos. É para a gente ter uma ideia de quem que a gente está falando, que perfil. E de 2000 a 2014 se identificou que o crescimento das mulheres foi quase 3 vezes o crescimento de homens no sistema prisional. Quando a gente tinha em torno de 560% o crescimento de mulheres, a população carcerária feminina, na masculina foi em torno de 220%. E aqui tem essas imagens para chamar atenção. Em cima
uma presa muito notória, que ganhou a comoção nacional, porque é uma mãe, Adriana Anselmo, que foi primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, e que ela, com 2 filhos jovens, um deles, se eu não me engano, com menos de 11 anos na época, ela ganhou o direito, que é um direito que consta na Constituição, que consta na legislação brasileira, de ir para casa com prisão domiciliar, como presa provisória, garantir o cuidado a essa criança, uma vez que o pai também estava preso. Então, a lei garante isso, mulheres e determinadas características, que eu vou falar mais adiante, que tem esse direito de cumprir pena, aguardar o julgamento como presas provisórias, porque a gente não sabe se elas são culpadas ou não, cumprir pena privativa de liberdade, cuidando do seu filho. E embaixo tem outras imagens, mulheres grávidas, mulheres com crianças no colo, que não conseguiram alcançar o mesmo direito que a Adriana Anselmo teve. Aqui são os dados que eu trouxe, né? Então a gente tem os dados do Ministério da Justiça e tem os dados do Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Aqui é só para a gente ter uma ideia, nesse censo, de 2 dados que chamam a atenção. Primeiro, a gente tem, desses aproximadamente 800 mil pessoas privadas de liberdade, quase a metade, 40%, são presos e presas provisórias, ou seja, pessoas que a gente não sabe se são culpadas, se serão consideradas culpadas ou não por cometerem algum crime. Além disso, o pessoal aí do PISAD que trabalha com saúde do trabalhador, apenas 15%, nesses dados de 2016, das pessoas privadas de liberdade, ou seja, daquele total que tinha lá de 726 mil, somente 15% exerciam alguma atividade ou trabalhavam, né? E 12% estavam estudando. E aí a gente tem outros dados, mas é importante esses números e saber ali da proporção de mulheres. Uma coisa que é importante quando a gente fala do sistema de justiça criminal, do sistema prisional no Brasil, é falar da seletividade do sistema de justiça criminal. Ou seja, em qualquer região do Brasil, quando comparada a quantidade de pessoas negras fora das prisões e quantidade de pessoas negras dentro das prisões, invariavelmente, em todos os estados, mesmo no sul do país, onde a população vermelha é a quantidade de pessoas negras, no interior do sistema prisional, aliás, na população em geral, no sul do país, em vermelho, então, a gente tem a quantidade de pessoas negras na população em geral. Quando a gente vai para o sistema prisional, proporcionalmente, a quantidade de pessoas negras, pretas e pardas é maior. Então, se a gente pegar todo esse gráfico aqui, a gente vai ver que em todas as regiões do país, a população negra ela está mais, de pretos e pardos, está mais presente no interior do sistema prisional. Aqui eu queria destacar dessa seletividade. Nós trabalhamos com saúde, um conceito ampliado de saúde, que não é só ausência, a gente está vendo pelas discussões que foram trazidas, dessa recente condenação, que eu não poderia deixar de trazer, no Paraná, onde, durante o momento que proferiu uma sentença de prisão para um homem que não tinha antecedentes criminais, um homem de 42 anos, essa juíza afirma na sua sentença que seguramente ele é integrante do grupo criminoso em razão de sua raça. Então, é importante a gente entender por que a gente fala em seletividade do sistema de justiça criminal. Para além dos números, existe essa prática, que é uma prática bem conhecida. E aqui é para fazer a comparação, já começando a falar em Covid, dessa situação, que foi um jovem de 37 anos, no Mato Grosso do Sul, a mãe desembargadora, esse jovem foi preso com 129 quilos de maconha e 199 munições, e ele, através de um habeas corpus, com a justificativa de que ele tinha uma síndrome borderline, um transtorno mental, então ele precisava de cuidado, esse homem, ele teve a sua liberdade garantida, ele foi direcionado para uma clínica, e a sua mãe, que era desembargadora, ela buscou ele com o carro do Tribunal de Justiça, porque ela entendia que ele não era criminoso.
E aí a gente teve, em 2018, depois desse caso em Minas Gerais, esse jovem negro de 22 anos, que foi preso com 10 gramas de maconha, que vale a 2 cigarros, de maconha, e que logo no início da pandemia, se não me engano foi em abril, ele teve uma síndrome respiratória compatível, aguda compatível com Covid-19, mesmo a pedido da libertação dele, porque ele era um preso provisório. Então, um homem de 28 anos, que se assumiu usuário de drogas, foi preso com 10 gramas de maconha, e a despeito de todos os pedidos, Lucas Moraes não teve condições de ir cumprir, aguardar o julgamento em liberdade, como outras pessoas conseguiram alcançar esse direito, e vítima de Covid, ele morreu aos 28 anos de idade. Rapidamente aqui o conceito de saúde, como a resultante, eu gosto muito desse, e eu acho que a gente que é de saúde pública e defende um SUS equânime e inclusive integral, a gente, sobretudo nesse momento de pandemia, entende a importância de falar e repetir esse conceito de saúde de forma mais ampla, de forma mais que entenda todas as maneiras, inclusive a maneira como a sociedade se organiza e a maneira como as pessoas têm acesso aos diversos bens. A gente está falando de educação, habitação, alimentação, trabalho, transporte, emprego, lazer, enfim, e liberdade. E aí, para as pessoas privadas de liberdade, a gente tem uma série um arcabouço muito interessante. Eu trouxe os principais aqui, desde 1955, inclusive anterior ao Sistema Único de Saúde, que garante, anterior à Constituição de 88, que garante uma série de ações no sentido de que as pessoas privadas de liberdade possam acessar a saúde, porque só estão privadas de liberdade. Então, de 1955 até 2014, culminando com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade, a gente tem vários eixos e várias articulações, inclusive portarias interministeriais que garantem o acesso à saúde das pessoas privadas de liberdade. Então, as pessoas estão custodiadas pelo Estado, não é por falta de legislação ou de políticas específicas, a gente tem uma série de possibilidades. Aí a gente chega à pandemia por Covid-19. Aqui na Bahia, como todo mundo sabe, o primeiro caso foi identificado no dia 6 de março, uma mulher que viajou da Itália, né? Uma senhora que veio da Itália para a Feira de Santana, e a partir daí nós começamos, na unidade onde eu atuo, nós começamos uma série de ações no sentido de garantir uma série de cuidados, pensando no que já tinha acontecido na China e em outros países, inclusive no interior do sistema prisional. A gente não tinha uma medida muito bem estabelecida. Eu me lembro que a primeira conversa que eu fui fazer com os internos, a gente nem tinha orientação de usar máscara. A principal orientação era de afastamento, então manter o distanciamento entre as pessoas. E aí nós fomos para dentro da unidade, fizemos essa conversa sobre as medidas necessárias. Naquele momento, para as pessoas que estão cumprindo pena em regime fechado, a principal medida era a suspensão das visitas, para impedir que as pessoas trouxessem o vírus e pudesse haver uma contaminação. Posteriormente, no dia 17 de março, foi publicado pelo Conselho Nacional de Justiça uma recomendação aos estados, aos tribunais de justiça, no sentido de que eles pudessem garantir para pessoas que preenchessem determinados pré-requisitos e que se encaixassem em determinados quadros de saúde, de agravos, ou as tais das morbidades, não que tivessem comorbidades, e pudessem ter um risco maior de adoecimento da forma mais grave e morte por Covid-19. E aí entraram nessa lista doenças crônicas, hipertensão, diabetes, HIV, doenças infecto-contagiosas agudas, e todas as condições, pessoas acima de 60 anos, gestantes, lactantes, puérperas, todo esse grupo de pessoas que pudessem adquirir a forma mais grave e vir a morrer por Covid-19, entendendo que nós estamos falando de unidades superlotadas, a principal medida que a gente ainda tem de prevenção
é o isolamento, é o afastamento, e isso fica praticamente impossível nas unidades prisionais que a gente tem no Brasil, basta ver, né, aquela foto que a gente viu, e a gente tem um mosaico no Brasil em termos de ocupação de vagas prisionais, e aí se imaginou que houvesse, fosse uma medida que garantisse para muitos desses presos provisórios, e talvez aquele rapaz de Minas Gerais, Lucas, pudesse ter se encaixado, porque ele foi preso em 2018, nós chegamos em março de 2020, ele foi preso por 2 cigarros de maconha, preciso lembrar isso, e ele não havia sido condenado ainda, afinal de contas, né? Ele foi considerado, estava preso, acusado de tráfico de drogas, mas não havia sido julgado. Então, ele poderia ter sido contemplado por essa medida para garantir que presos provisórios, por conta de uma questão de humanidade até, pudessem aguardar em casa. Então, aqui a gente tem alguns números em relação às pessoas que foram alcançadas por essa recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça. Então, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças até 12 anos ou por pessoa com deficiência. Foram 10 unidades da federação, e das mulheres que preenchiam esses pré-requisitos, somente 38% conseguiram aguardar, cumprir em regime de prisão domiciliar ou aguardar o julgamento ainda em casa. Em termos de grupo de risco, idosos e portadores de doenças crônicas, 35% das pessoas que tinham essas patologias, em 9 unidades federais, que conseguiram alcançar esse direito. Até 24 de agosto, eu tenho os dados mais atualizados, os números falavam em 19 mil, aproximadamente, pessoas infectadas por Covid, com 100 casos de óbito. E aí, quais foram os efeitos que a gente teve na vigência da Covid? Primeiro, a questão do superisolamento. As pessoas já estão privadas de liberdade em condições muito adversas, com limitação de água potável, limitação de água, de material de higiene pessoal e coletivo, sabonete, escova de dente, alimentação, e muitos dos familiares são responsáveis por trazer periodicamente a complementação, porque o sistema prisional, a despeito do que se pensa, ele não fornece, ainda que seja garantido por lei, o mínimo para as pessoas cumprirem sua pena. Eu estou falando de água potável, não estou falando de privilégios, água para beber, os 2 litros estabelecidos, né, que a gente fala tanto como profissionais de saúde. Então, houve um super isolamento, as pessoas já estavam isoladas e elas ficaram mais isoladas, porque até então, no estado da Bahia, a gente já tem, né, como eu falei, esse mosaico no Brasil, outros estados já estão garantindo a reabertura para as visitas, mas aqui na Bahia a gente ainda mantém as unidades fechadas para visitação. Então, de março, dia 16 de março, quando foi suspenso, até hoje, as pessoas estão muito sem contatos com familiares, muitas pessoas perderam, tem pessoas presas que perderam filhos e filhas, que perderam vítimas de Covid, mas não conseguiram ter esse contato adequado no momento da perda, até pelas limitações que existem. Um aumento do número de atendimentos por abstinência, sobretudo de tabagismo, por tabaco, né, porque eram os familiares também que forneciam, e transtornos mentais, a gente sabe, houve um número de pessoas com queixas e sintomas de, sobretudo, transtornos de ansiedade, confusão em relação às informações, pode usar máscara, não pode, uma gripezinha, não mata, a gente vai ter hidroxicloroquina, não vai, não vão garantir para a gente, serve, não serve, pode, não pode. Então, tudo isso gerou uma série de confusões, tanto para as pessoas privadas de liberdade. Eu queria lembrar, quando a gente fala de pessoas privadas de liberdade, é importante lembrar que a gente tem uma série de profissionais, agentes de segurança, profissionais de limpeza, profissionais de saúde das diversas categorias, agentes administrativos que atuam em unidades prisionais. Então, essa série de confusões que eu falei, elas também chegam para as pessoas que estão trabalhando no entorno. Os protocolos de atendimento não muito claros, planos de contingência, a gente sempre pensava, se tiver um caso aqui, a gente tem unidades superlotadas, a gente vai chegar a um número muito maior. Então,
foi uma situação muito tensa. Muitos profissionais também chegaram à exaustão, ansiosos, sem muitas respostas, com limitações do ponto de vista do atendimento. Em determinado momento faltaram EPIs, como todo mundo sabe. Então, isso também levou ao sofrimento e adoecimento dos profissionais. E a gente está num processo de identificação e confirmação de casos de início tardio. A gente tem muitas dúvidas, a gente não testou todo mundo que gostaria de testar, não teve testes disponíveis no início e muitas incertezas. O panorama atual, no Brasil se estima, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 30 mil pessoas infectadas, 183 óbitos, e aí esses dados eles são importantes a gente saber. Na Bahia, são 879 casos identificados, e é importante porque muitas pessoas ficaram sintomáticos respiratórios leves e não chegaram a ter atendimento. E aí, olha que interessante, a gente tem 15 mil pessoas privadas de liberdade e em torno de 3 mil servidores que foram testados, e a gente teve 540 servidores positivos. E 491 presos do total de 15 mil foram testados e 339 pessoas foram diagnosticadas com Covid. E 4 óbitos de servidores, não há registro de óbitos de pessoas presas no estado da Bahia. E aí, já me encaminhando para o final, eu sou coordenadora do GT, do Grupo de Trabalho em Saúde Prisional da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e a gente criou uma série, 2 documentos importantes, promoveu algumas discussões no sentido de garantir, de tirar essa névoa, né, que nesse momento de pandemia, ela se abre diante do que significa o sistema prisional muito antes, né, na sua invisibilização. A gente está falando de invisibilizar mais de 800 mil pessoas, mas essa é uma realidade, mas a gente trouxe algumas discussões dentro do grupo de trabalho. E os desafios que se apontam a esse cuidado, tanto em termos de Covid, mas também fora da Covid, a superar essa dicotomia de segurança e saúde. Não existe dicotomia, como para nós, de uma maneira geral, não existe dicotomia entre economia e saúde. As duas coisas são importantes, mas óbvio que se nós estivermos vivas e vivos, a gente pode usufruir dos outros bens, então não dá para alimentar essa celeuma. Nós estamos falando de direito à vida, de direito à saúde, também quando as pessoas estão custodiadas pelo Estado. Reconheceu as peculiaridades e as dificuldades no espaço prisional, garantiu acesso para as pessoas, combater a existência de prisões. Prisões, elas revelam muito mais sobre o que a gente nega do que sobre o que a gente faz. Então, é um evento que não deu certo, a gente tem reiterados estudos comprovando isso, mas se mantém porque a gente tem um perfil específico, uma seletividade para esse espaço prisional. Uma romper com esse modelo de cuidado centrado na doença, enfim, trabalhar com evidências. É importante entender o cuidado dentro dos espaços prisionais e reconhecer os instrumentos legais que garantem o atendimento à saúde. Por fim, essa foto está aqui, são de algumas pessoas famosas que cumpriram pena privativa de liberdade. À esquerda, Winnie Mandela, à direita, Mohamed Ali e Malcolm X, por acaso. E eu queria aproveitar e fazer uma propaganda aqui, que eu trouxe um pouco do meu olhar, depois de 15 anos atuando no sistema prisional, sobre as pessoas que estão privadas de liberdade. Esse convite foi para falar um pouco, né, uma conversa com elas, e tem uma coisa que a gente costuma dizer, que do papel das mulheres. Angela Davis costuma dizer que quando uma mulher negra se movimenta na sociedade, ela movimenta toda uma estrutura. E o que eu queria trazer, e a fala de Fátima traz muito isso, né, essa preocupação de retomar essa atividade, do papel dos agentes comunitários, e a gente sabe que a maior parte dos profissionais de saúde são mulheres, e quando a gente fala de determinadas categorias, são mulheres negras, de dizer da importância desse olhar das mulheres sob a perspectiva coletiva desse cuidado para as pessoas. Obviamente que muito antes do tempo de pandemia, mas nesse momento da Covid-19. Então, é importante que a gente, enquanto profissional de saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras, a gente teve uma fala de uma enfermeira que, envolvida no papel do cuidado, ela
volta para casa com essa preocupação, com essa tensão, né, entre uma escolha profissional e uma dedicação, uma vocação, um juramento, e colocar a família em risco. Quando a gente fala desses diversos lugares, a minha compreensão é que a gente está falando exatamente desse olhar diferenciado que efetivamente as mulheres conseguem ter sobre o papel do cuidado e da promoção de saúde nos seus diversos espaços, nos diversos locos que a gente se encontra. Então, eu queria parabenizando essa chamada e a abertura desse semestre para essa turma com esse tema, trazendo mulheres falando desses diversos lugares, desses espaços. E dizer que eu estou à disposição, convidar todos para visitarem o site da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, o GT de Saúde Prisional, e também o meu Instagram para dar uma olhadinha no livro. Obrigada. Andréia, muito obrigada. Você também trouxe questões aqui que são de muita relevância, especialmente para os componentes curriculares que participam desse primeiro momento, em especial, que são o módulo de Medicina Social e Clínica 1 e o módulo de Medicina Social, no primeiro semestre e o segundo no terceiro, onde os nossos conteúdos abordam determinantes sociais da saúde, SUS e participação social, territórios saudáveis, atenção primária. No terceiro semestre abordamos Estado e sociedade civil, a relação dessas duas instituições com a saúde, abordamos a questão dos planos terapêuticos, da importância das famílias, né, nas abordagens em relação à saúde. Então, vocês trouxeram, você agora, né, me dirijo a você, mas também as nossas outras colegas trouxeram questões que serão retomadas a todo momento por nós, né, no nosso cotidiano, nos nossos componentes curriculares, e dizer que esse momento integrador é o primeiro de 3, então ainda temos mais 2 momentos integradores como esse daqui para frente, e esperamos que as discussões sejam tão interessantes quanto as que nós convivemos hoje, podemos compartilhar hoje aqui com vocês. Eu queria saber, gente, se Maria José conseguiu conexão, alguém pode me informar? Ou Maria José, você está por aqui?